fronteira. Eu tive em Niuaque, Mato Grosso do Sul. Porque vocês eram mandados para algumas missões? Você paga uma cota de fronteira. Você é obrigado a pagar. É obrigado aí, né? Eu cheguei lá, aí também estava numa pista de pentato militar, aí fazendo uma pista aí. Era magrinho, pesava. Magrinho pra caramba. Eu acho uns 20 quilos. Estou com 90. 90? Tinha 70 quilos no máximo aí. Caramba. Tá? É uma vida muito saudável, né? Bacana. E o tempo passa, o tempo voa. Você tem atividade. Mas você falou da fronteira, vocês vão... Na fronteira eu encontrei muita gente da reserva não, mais antigos, porque era um local que servia de castigo muitas vezes a fronteira. Então você encontra gente de todo tipo lá. Então a grande experiência foi na fronteira. Quando eu cheguei na minha cidade, lá em Niuaque, você tem uma pasta, né, chama-se Pasta de Alterações, onde a tua vida está ali. Eu apresentei para o subcomandante no dia seguinte. Ele me chamou, né, juntamente com o comandante, e falou: opa, você tem curso de eletricidade. Eu tinha feito um tempo atrás curso de eletricidade pelo Instituto Universal Brasileiro por Correspondência. Dei azar, entrou na representação. Quando cheguei lá, entrou nas alterações, e não tinha energia elétrica da rua, eram motores diesel. E eu passei a ser o chefe da usina. Além das atividades normais de tenente de artilharia, passei a ser o chefe da usina. E os motores estragavam, né? Daí entrava em pane exatamente toda sexta-feira. E passava com a soldadesca sábado e domingo. Porque era coisa velha? Era velha. E passava sábado e domingo consertando a pane. Mas então, se eu tiver um problema elétrico aqui, eu posso te chamar? Eu estou muito tempo, já tem uns 40 anos. Tem aqui o nosso eletricista, por acaso, está até aí hoje, né? Hoje o Ronaldo veio aí. Por aí. Tem 40 anos que eu não mexo com isso, então eu aprendi muita coisa, esqueci, né? Mas são lembranças da gente. Exato. Eu, por exemplo, fui colaborador do jornal Estado de São Paulo, nos anos 70. Eu fazia palavras cruzadas, tá? Fazia e mandava para o Estado de São Paulo. Você criava a palavra cruzada? Mandava para o jornal Estado de São Paulo e eles publicavam. Eita, por coincidência. O pessoal pesquisou, aí a gente foi atrás. Tá aí Jair M. Bolsonaro. Isso quando eu fiz... Porque era uma paixão sua fazer história? Olha só, eu aprendi eletricidade, tinha dificuldade em português. Então o IUB, Instituto Universal Brasileiro por Correspondência, me deu um pouquinho mais para cá. Me deu essa oportunidade de aperfeiçoar meu português. O que é a vantagem nesses cursos? Você tem que começar do zero. Tem gente que quer começar lá em cima. Sei. Primeira lição, artigo masculino definido singular. Eu começava assim. E você... Até hoje eu lembro das preposições, ante, até, após, com, conta, desde. Então você vai, conjunções, etc. Você vai aprendendo. E aí procurar sinônimos, né? É o que demonstra o conhecimento em palavras cruzadas. Você pode ver, quanto menos casas mortas, mais difícil Casa morta são essas, são tipo X, os quadrados escuros. Ali no meio são 5 casas mortas, no meio são 5. Certo. 5. Mais 2 casas, 9. Então 9 casas mortas é uma palavra cruzada difícil de ser montada. Então, deve ter uma técnica aí de... Não, aí é como se jogar xadrez. Porque você joga, por exemplo, você pega uma palavra qualquer, que você conhece, obviamente, joga na linha que tem mais letras. Certo. E a partir dali você vai montando. Você faz uma palavra grande, tipo Constituição, isso, e coloca... E aí você vai cruzando as palavras. Daí você vai montando. Qual palavra com C cedilha para ela bater aqui? Então são... Eu era uma época que eu era viciado nessas palavras cruzadas, assim. Isso aí no jornal, então? É o jornal Estado de São Paulo. Mas isso era pago? Não pagava nada, muito pelo contrário, né? Como assim? Era uma contribuição da nossa parte. Tá? E todo mundo queria aparecer ali. E tinha mais gente que... Essa parte não era o jornal que fazia. Eram os leitores, leitores ou até os voluntários, né? Eles faziam a devida depuração no jornal e publicavam. E eu entregava o jornal também, eram uns 30 jornais que eu entregava por dia. Entregar tipo em casa? Isso, em casa? Em Eldorado Paulista, o ônibus chegava por volta de meio-dia, 1h. Eu recebia, montava e entregava. E o dia que tinha a palavra cruzada, eu não entregava, a pessoa batia na porta, falava, na página tal tem tal nome de Eldorado Paulista. Por essa eu não esperava. Caramba. Então eu aprendi o português, além do IUB, também por aí. Exato. E obviamente aprende. O português fica, né? Muita coisa fica. Você esquece alguma coisa, você... Minha mãe é professora de português, né? De escola pública. Então, eu recebia todos os livros em casa. Eu tenho uma relação muito assim... Escrevo.
Mas o senhor era de fazer redação, escrevia coisas, como que é? Você quando presta um concurso público, prestei para a Escola Preparatória de Cadeia do Exército, tem redação. Tem tudo, tem redação. A parte de matemática, tudo. Geralmente que é o básico. Esse é uma... O que é isso aí, meu Deus do céu? Tá, essa é uma das redações. A gota d'água é uma redação. Então, mas o que você gostava mais de matéria... Não era muito chegado em redação, foi mais para exatas, matemática, física, química. Minha praia era mais... Era mais matemática, mais exatas aí. Então aqui não sei... Mas a prova para entrar no Exército é um pouco de tudo ou pesa mais uma coisa ou outra? Não, um pouco de tudo. Geralmente é português, matemática, conhecimentos gerais, né? Aí incluído aí física, química, uma coisinha ali. E é uma prova seletiva. Não é uma prova tão difícil, mas é muito seletiva. Entendi. Então... Mas como que é? Você ficava interno? Você só saía à noite? Não, eu estudava em casa. Na minha cidade tinha uma biblioteca pública, eu era um dos poucos alunos que frequentava a biblioteca. Estudava na enciclopédia Barça. Às vezes você levava horas para achar uma matéria. Hoje em dia você... Na internet, em segundos você acha. E quem não tinha Barça tinha que ir na biblioteca. Na biblioteca. E custava caro. Poucas famílias... Barça esquece, eu não tinha Barça em casa. Era uma coleção vermelha, né? Poucas famílias tinham a enciclopédia Barça em casa. E geralmente quem tinha uma estante na sala. Para chegar para mostrar. Tu vê lá que tinha lá a enciclopédia Barça lá. Exato, eu lembro disso. Xerox não tinha nada. Você tinha que ir lá e copiar. Fazer a lição e tal. Tinha também quadro de honra. O quê? Cada bimestre... tinha umas matérias, né? Que os 3 melhores alunos entravam no quadro de honra. Geralmente eu frequentava todo o quadro de honra da escola lá no ginásio de Eldorado Paulista. Né? E você é palmeirense, eu sou corintiano, tô triste hoje, fazer o quê? Eu fiquei isentão hoje, tá? Não fala nada que eu ainda tô puto ainda com ontem, com a gente quase ganhou. Então eu fiquei triste quando o Palmeiras saiu fora. Exato. Se não me engano, foi o Atlético Paranaense que tirou o Palmeiras fora da... Não tô lembrando. Foi isso. E agora vocês têm, no dia 29, o Atlético Paranaense na final da Libertadores. Não, mas aí eu sou flamenguista, eu sou do time que perdeu, né? Olha lá o cara comemorando. E o futebol? Você ia no estádio? Nunca. Meu tempo de moleque, fui quando frequentei a Escola Preparatória de Cadeia do Exército em Campinas. Já fui no Brinco de Ouro. Tá. E Brinco de Ouro da Princesa. Da Princesa, o Guarani, jogo também a maioria da minha família em Campinas é torcedor da Ponte Preta, né? É mesmo? E por coincidência, o presidente da Ponte Preta naquele tempo era o Coronel Petenar, né? E que frequentava Eldorado Paulista. Entendi. Em algumas formaturas, era convidado para Eldorado Paulista é perto de Campinas, não é? Não dá. Você pega em direção a Curitiba. São Paulo, Curitiba, no meio do caminho tem uma... Mas qual outra cidade perto? Assim? Registro, uma hora. Perto de Registro. Depois Jacupiranga. Eu sou de Penápolis, é mais para Bauru e tal. É mais perto da minha cidade, onde eu nasci, Glicério. Isso, exatamente. Eu nasci em Glicério, ali perto de Birigui, Penápolis. É que eu só nasci lá e depois já fui morar no ABC direto, mas sou de Penápolis, meu pai também, assim, penaponense e tal. E aí, me fala então nessa linha do tempo, quero entender, assim, quando que acontece a política para o senhor, assim, como que aconteceu? Começa a ter um interesse? Aconteceu em 86, eu fiz uma matéria para a revista Veja, a matéria estava escrito o ponto de vista, a seção de cartas aos leitores, né? Eu não podia fazer, quando eu era militar da ativa, fiz. Paguei um preço por isso e depois resolvi entrar na política. Mas por que o senhor pagou um preço? Porque falou coisa que não podia Não, você não pode, o militar da ativa não pode dar declaração de imprensa, não interessa qual seja o assunto. É regra, não se discute. É mesmo? Não se discute, então... cometi uma transgressão disciplinar, mas ali eu comecei a aparecer e despertar um pouco mais para esse lado da política. Vim candidato a vereador em 1988. Como foi esse convite? Eu procurei o partido. Qual partido que era? PDC na época, Partido Democrata Cristão. O partido fez... Do Emael? Não. Não é o Emael não era PDC, não. Um democrata cristão, né? Ele passou a ser depois, foi para esse partido. No meu tempo não era ele, era outro cara que mandava lá. E o partido de 42 vereadores fez 2. Eu fui o primeiro mais votado. O segundo foi um coronel do Exército médico. E ali, 2 anos depois, me lancei a federal. E aí não saiu mais? 7 mandatos consecutivos, né? Quanto tempo, então, de política? 28 anos de deputado federal, 2 de vereador, 30, 15 de exército, 45. Atualmente, 3 de presidente, eu tenho 48 anos de vida, né? Sem contar o tempo que teria aí como
jornaleiro. Mas eu Exato. não computei, porque não tinha carteira de trabalho naquela época. Assinada, né? Naquela época era... Mas eu queria entregar jornal. Tinha mais moleque que era voluntário para entregar jornal. E essa disputa eu ganhei porque tinha uma bicicleta. Qual bicicleta? Barra Forte? Poxa, era uma... Eu lembro, tinha um parapeito na frente, né? Sei. E era uma roxa, tá? Pô. E era uma bicicleta bastante naquela forte, época, não. Era bastante era forte. ouro. Era pesada. Pesadona, né? Não tinha marcha, não. Exato. Então ajudou isso aí o responsável de Eldorado me encarregar de entregar jornais lá. E quando que pintou essa ideia de posso ser um presidente ou isso não fazia parte da sua... Era uma coisa muito grande. Assim, obviamente. Ou todo mundo que começa na política pensa nisso? Não, né? Não. Para o bem ou para o mal, é um aprendizado dentro da Câmara dos Deputados. E quando eu cheguei em 91 lá, há pouco tempo tinha saído o Figueiredo, havia uma marca muito pesada contra os militares. Eu encontrei dezenas de anistiados, ex-guerrilheiros, a turma toda, né? E quando me viram como capitão lá, olharam e devem ter pensado, opa, carne fresca na área. Entendi. Vamos para cima desse cara. E eu peitava os caras, tinha muita confusão. Que tipo de confusão, assim? A esquerda sempre bateu no período militar. A esquerda só vê defeito nos outros, não vê virtude em ninguém, não vê nada de bom em ninguém. Que esquerda era essa naquela época? É diferente de hoje ou não? Não. Quando eu cheguei já tinha o PT. O PT nasceu em 1980. Aquela época sindical, forte, era ABC. Era o PT, era o PDT. Certo. Partido Brizola. Tá, e a gente reagia, tá? Eu sabia um pouco da história, me aprofundei mais, conheci mais ainda e fiz esse contraponto dentro do parlamento. Tanto é que eles me processavam o tempo todo. Eu respondi uns 20 processos de cassação. Que tipo de processo? É tudo por ocupar a tribuna e CCD. ECD é... Você fala demais. Segundo eles, fala demais. O senhor falando demais, que coisa estranha. Não consigo imaginar o... Eles achavam que o que eu falava era algo antidemocrático, atentava contra desde o Estado de Direito. Desde aquela época atentava contra a democracia. Esse pessoal de esquerda que era mais do que inspirado. Treinavam em países como Cuba e para vir para dentro do Brasil aqui falar em democracia. Então eles sempre acusavam os outros do que eles eram. Não é diferente isso aí, né? Isso persiste até hoje. Isso foi me dando uma certa projeção lá dentro. Comissão da verdade, na verdade, uma comissão da mentira. Sei. A verdade deles. Então a questão ideológica era muito forte. Mas quem que era essa turma mais à direita ou mais conservadora na época? Não tinha muito direito. Tinha, né? Basicamente a esquerda que falava alto, dominava a esquerda dominava a imprensa, tinha uma grande aceitação por parte da imprensa, as suas propostas eram sempre bem aceitas. Não é diferente de hoje, né? Quem era contra estava errado. Então, eu era um contraponto ali muitas vezes, discutindo o período militar, quantas vezes, indo lá militar depor, e eu sozinho mostrando um pouco do lado o que foi o período militar, do lado de lá sempre potencializando que eles eram vítimas, perseguidos. Mas o tempo foi passando até que em 2014 a Dilma foi reeleita. Eu já tinha um conhecimento grande de parlamento. Segundo mandato da Dilma? Segundo mandato dela. Foi apertado, né? A votação. É esquisito, né? Tudo bem, deixa pra lá. Não, eu lembro que o Aécio chegou a comemorar a vitória, não chegou? Chegou em 2014. E aí deu um apagão, alguma coisa, e depois no finalzinho... Foi feita uma auditoria externa por parte do PSDB. A conclusão era que as urnas eram inauditáveis. Tá? Mas tudo bem. E daí, em 2014, quando a Dilma foi reeleita, eu falei, para mim é muito cômodo continuar sendo deputado federal. Eu tenho que tentar alguma coisa, aparecer, dar minha opinião, etc. E comecei a sozinho andar o Brasil, conversando, vendo problemas, estudando, né? Identificando os problemas, possíveis soluções. E o que é muito difícil na política, né? Você vencer com verdade. E eu nunca me afastei da verdade. E quantas vezes eu fui aconselhado se você não prometer algo, como você viu agora há pouco aqui, um assessor meu falando aqui que eu tenho que falar dos meus compromissos para o ano que vem. Eu não vou falar, até porque os compromissos do ano que vem eu tinha que ter feito agora. Não tem cabimento. Eu vou fazer isso, por que já não fez? Por quê? Mas tudo bem, te explica, porque nem sempre eu tenho recurso para tal. Entendi. Eu tenho um limite no orçamento. Comecei a andar e
Em 2016, já começava a ir mais gente me esperar nos aeroportos. Eu saía quinta-feira de Brasília, na sexta de manhã, voltava no sábado para casa. E foi num crescente. Chegou 2018, dia 6 de setembro. Eu estava muito bem, crescendo demais, reconhecido no Brasil todo. Milhares de pessoas me esperando nos aeroportos, comício. E a imprensa nunca divulgava nada, zero. Para o pessoal entender e a gente colocar numa linha do tempo, foi quando começou o Vem Pra Rua, né? O Vem Pra Rua vem nessa... Começou a aparecer depois o MBL, movimentos. Uma insatisfação geral sobre várias coisas. Muita coisa sobre o impeachment da Dilma Rousseff, exatamente, que foi acontecendo. Aconteceu em 2016 o impeachment dela. Como o senhor estava nessa época, assim? Eu era deputado, estava dentro do parlamento, votei, obviamente, pelo impeachment da Dilma Rousseff. A esquerda tentou se manter no poder a qualquer custo. Tem uma história aqui que eu não tenho como comprovar. Tá? O quê? Em 2016, né? Tivemos ali naqueles dias um atentado em Boston, numa panela de pressão, onde numa maratona morreu muita gente e o impeachment estava subindo a temperatura no Brasil. Tá? Foi na mesma época? E aqui foi levantado que havia possibilidade de um atentado terrorista acontecer em Brasília. Quem seriam os autores, né? Os interessados em permanecer no poder. Que daí sobraria oportunidade para o presidente da República decretar estado de defesa. Essa defesa é algo anormal para uma determinada região e por tempo certo. E, então houve essa possibilidade. Bem, e outras coisas aconteceram. Isso perto do impeachment? Perto do impeachment, sim. Então houve essa possibilidade. Eu discursei sobre isso porque mais de 200 deputados se inscreveram para discursar, era 5 minutos para cada um. E as sessões foram 2 dias de 24 horas cada um, tá? Estou discursei de madrugada, falei sobre essa possibilidade também. Não houve repercussão nenhuma, porque eu conheço a esquerda. Eu conheço a vida pregressa de muitos que estavam no poder, como a própria Dilma Rousseff. Tá? Ela pertenceu a grupos terroristas no Brasil, mas não é o caso a gente voltar tanto tempo nisso aí. Aconteceu o impeachment. Tá. Aconteceu o impeachment, eu já era pré-candidato, era um pouco conhecido pelo Brasil. Quais eram as forças que estavam emergindo contra o PT nessa época? Não tinha uma força contra o PT. Não tinha alguém